Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula de Física número 028. O tema da aula é escoamento de fluidos, pressão e velocidade. Na verdade, esse é tema de curso superior chamado Mecânica dos Fluidos. Eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque vocês vão ver coisas de nível superior também. Mas depois a gente vai trabalhar exercícios da CESP envolvendo o ensino médio. Espero que vocês gostem e vamos em frente. A mecânica dos fluidos, nesse tema a gente vai estudar algumas propriedades importantes desses fluidos que são líquidos ou gases, principalmente na questão do escoamento. O escoamento pode ser laminar, ter turbulência, e a diferença entre escoamento e laminar ou aquele que envolve turbulência é dado pelo número de Reynolds. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo em que eu fiz na minha casa, em que mostra o escoamento inicialmente laminar, com a torneira ligeiramente aberta, e depois eu abri mais e ela virou escoamento turbulento. E à medida que eu vou fechando, o escoamento vai virando laminar. Depois eu vou abrir e aí ele volta a ser turbulento. Então a diferença entre um e outro vai ser por esse número que a gente vai obter, chamado número de Reynolds. Nós vamos trabalhar agora a parte da teoria que vai chegar em viscosidade, seja ela cinemática ou dinâmica. Nós vamos começar com o escoamento de fluidos. Imaginar que nós temos uma caixa com óleo dentro e nós vamos colocar uma tampa de madeira nessa caixa e vamos puxar para a direita, exercendo uma força constante. E vai promover nisso uma inclinação, vai promover um deslocamento desse fluido, conforme a gente vê nessa figura. A viscosidade do óleo e da água são diferentes. A viscosidade, ela mede a capacidade do líquido ou gás fluir. Ela pode ser dinâmica ou cinemática. Nós podemos ver aí na figura que o petróleo tem essa característica. Ele é viscoso, bem viscoso, ou seja, ele é difícil de fluir. A equação de Bernoulli nós vamos ver num outro momento, que é muito também comentada, que envolve este tema. Algumas equações já são conhecidas. Por exemplo, nós temos que trabalhar as equações que a gente já conhece. Pressão é força sobre área, e a pressão é dada em newtons por metro quadrado, que também é a mesma coisa que Pascal. A densidade, ρ, é massa sobre volume, e o peso é mg. A velocidade aqui nós vamos chamar de u, que é ΔS sobre ΔT. A aceleração é ΔV sobre ΔT, a variação da velocidade no tempo. E nós vamos chamar a velocidade de u, ΔS sobre ΔT, que é um infinitesimal. Como você pode ver, a mecânica dos fluidos vai trabalhar com essa situação, a experiência de duas placas, uma fixa e uma que vai ser puxada para a direita com uma força constante, força tangencial. Então, é como se você estivesse puxando essa madeira para a direita. Vamos ver o que acontece quando é um sólido. Se você tem um sólido sendo, nessa situação, puxado para a direita, como uma caixa de tomate que você inclina, quando você tem a parte de baixo fixa, a parte de cima ela vai para a direita e há uma inclinação. O que acontece depois? Um sólido, quando submetido a esse tipo de força tangencial só na parte de cima, ele sofre uma deformação angular e atinge um equilíbrio estático. Depois você arrasta ele normal. Não é o que acontece com o fluido. Nós vamos imaginar que aí dentro tem óleo, e nós vamos puxar essa placa em cima do óleo para a direita, com uma área A para a direita. A viscosidade é a resistência do fluido ao escoamento. No próximo slide vamos trabalhar um monte de detalhes envolvendo a parte da álgebra dessa conta toda. Primeiro, da geometria plana, a gente tem o seguinte, que o arco é o ângulo vezes o raio. Quando a gente dá uma volta em toda a circunferência, o arco é 2πr, o comprimento da circunferência toda. E esse arco 2πr, ele implica num ângulo de 2π. Quando você dá uma volta inteira, você andou 2π. Agora, e se a gente só anda um certo ângulo θ? Por exemplo, 30 graus, 45 graus. O quanto que é esse arco? Esse arco será chamado de S. Temos que colocar ali. E aí fazemos uma regra de 3. Quando a gente dá uma volta toda, a gente anda 2πr. E quando a gente dá apenas um ângulo θ, a gente tem S, o arco. E aí, cortando 2π, multiplicando em cruz, a gente chega que S é θr.
Então, o arco é o ângulo vezes o raio. A força tangencial em um fluido, ou tensão de cisalhamento, vai ser chamado por essa letra grega tal, de y e x, que envolve o eixo x e y. E aqui nós temos a variação do ângulo em função do tempo. À medida que a gente empurra a caixa, né, ela inclina de um ângulo θ nesse tempo. Então é a variação do ângulo no tempo. Isso é chamado de deformação. Nós vamos fazer uma série de cálculos que vai demonstrar que essa variação no tempo do ângulo ela é igual a du dy, a variação da velocidade ao longo do eixo vertical. Isso é chamado de taxa de deformação. Não se preocupem com isso, gente, porque esses símbolos aí são diferenciais. Isso é estudado em cálculo, é coisa de nível superior. Mas é apenas a teoria que embasa a viscosidade, ok? Os fluidos podem ser chamados de newtonianos quando tiver uma característica, né, entre a tensão de cisalhamento e a deformação. E elas são proporcionais. A gente põe esse símbolo, parece a letra alfa, mas diz que a tensão de cisalhamento é proporcional à deformação du dy. E alguns exemplos de fluidos newtonianos: água, gasolina, leite e outros tipos de líquidos são chamados de fluidos newtonianos, ou seja, a tensão de cisalhamento é proporcional à deformação dθ dt ou du dy. A constante de proporcionalidade. Se uma coisa é proporcional a outra, qual é a constante de proporcionalidade? Nós vamos ver que é igual a quem? A viscosidade, não é isso? A viscosidade é a constante de proporcionalidade. Então, nós tiramos aquele alfa grandão de proporção, né, indicando que são proporcionais, e algo linear, né, como se fosse kx. Então, a tensão ela é a viscosidade du dy. μ é a viscosidade absoluta ou dinâmica. E a tensão de cisalhamento é o lado esquerdo da equação, que é representado pela letra tal. Agora nós vamos demonstrar que du dy é dθ dt. Não se preocupe com isso, que isso é matéria de ensino superior, mas eu tenho que demonstrar. Essa parte a gente já viu no slide anterior, que S é θr, é uma relação que vem da geometria. Quando você anda um ângulo todo, você anda 2π. Ou seja, o comprimento que você anda é 2πr. E fazendo a regra de 3 para um ângulo θ, você acaba descobrindo que S é θr. Agora nós temos aqui a nossa caixa com óleo dentro e ela tem uma largura ΔY. E tem um comprimento Δx. Temos ainda que quando você empurra com uma força para a direita, o ângulo de inclinação é Δθ. E ΔU é velocidade. Eu falei para vocês que nós não ia chamar a velocidade de V, mas de U. Então, quando você tem um infinitesimal, a gente diz que é uma variação, um U bem pequeno. Então, a variação da velocidade. A velocidade da placa é ΔS sobre ΔT, que nem a gente sabe da cinemática. E se você multiplicar em cruz, você vai descobrir que ΔS é ΔU vezes ΔT, multiplicando em cruz. Então, você tem que a linha, ele é o próprio ΔS. Essa parte chamada A, essa distância entre A e a linha, é o ΔS, que nós sabemos que é Δθ vezes ΔY. Isso foi explicado aqui, no slide anterior, que S é o ângulo vezes o raio, e o raio aí é ΔY. Agora nós podemos igualar os dois ΔS, e nós vamos ter o seguinte, que Δθ, ΔY é ΔU, ΔT. U é velocidade, T é tempo. Então a gente chega finalmente nesta equação, que du dy é dθ dt. E daí é que vai sair a viscosidade, junto numa multiplicação com um desses fatores. A unidade de viscosidade. Bom, nós sabemos que a força é dada em newtons, a massa é dada em quilogramas, o tempo em segundos. Então, você fazendo todas essas contas, você descobre que a viscosidade é quilograma dividido por metro por segundo. E tem também um Poise, na verdade 1 grama por centímetro vezes segundo. A viscosidade cinemática, o que nós vimos até então, chamado de μ, é a viscosidade dinâmica. A viscosidade cinemática, chamada de Ni, é a viscosidade dinâmica dividido por ρ. ρ é a massa específica ou densidade. Então, unidade de Ni, de viscosidade cinemática, centímetro quadrado por segundo. Agora nós vamos fazer um exercício
Nós temos duas placas com um fluido dentro e a placa superior se move com uma velocidade de 4 metros por segundo, enquanto a inferior é fixa. É o mesmo problema que nós fizemos em teoria nos slides anteriores. Se o espaço entre as placas for preenchido com óleo, o Ni é a viscosidade cinemática, 0,1 cm² por segundo. E ρ, que é a densidade ou massa específica, 830 kg por metro cúbico. Qual será a tensão de cisalhamento tal? É bem simples esse problema. Nós temos os dados do exercício, que Ni é igual a Mi sobre ρ. Então aqui eu tenho a relação entre a viscosidade cinemática e a dinâmica, dividido pela densidade. Então, se nós jogarmos os dados do exercício, a gente vai ter que 0,1 é o Ni, que 830 é o ρ. Então, a gente multiplica, né? Ni, ρ, vai dar o Mi, porque ele quer saber o Mi, para a gente poder calcular a tensão de cisalhamento. Bom, fazendo essa continha, eu vou fazer no slide a seguir, a gente chega neste resultado. Isso é para você fazer em detalhe, né? Não é muito difícil, centímetro é 10 a menos 2 metros, só que eu tenho 10 menos 2 elevado ao quadrado, porque o centímetro está quadrado, isso vai dar 10 a menos 4, e aí você acaba chegando neste resultado, 8,3 vezes 10 a menos 3 para o Mi. Mas ele está pedindo o tal. O tal é o Mi, que a gente achou, 8,3 vezes 10 a menos 3, vezes a variação da velocidade com respeito à largura. Essa largura de 2 milímetros nós temos que passar para o metro. É 2 vezes 10 a menos 3 metros, 1 milímetro. Então, no lugar de 2 milímetros, eu ponho 2 vezes 10 a menos 3. E o restante eu copio. O 4 eu posso deixar 4 mesmo, porque 4 metros por segundo já está em unidade do Sistema Internacional. E a resposta é 16,6. Bom, pessoal, a prova da Petrobras para operadores muitas vezes é idealizada por engenheiros que prezam por esses tipos de cálculos envolvendo viscosidade, pressão, teorema de Bernoulli, que é a matéria de ensino superior, mas nós vamos ver aqui, tentar fazer os exercícios da forma mais simples, como eu fiz aqui. Eu espero que você tenha gostado bastante desse assunto e nós vamos seguir. Um abraço a todos e até mais.